E aí, galera, beleza? Essa aula, dando continuidade após a aula de bactérias, é sobre fungos e algas. Fungos e algas são seres eucariotos ou eucariontes. E o que a gente tinha visto na aula passada foram os seres procariontes, que eram as bactérias e as arqueias. Embora as arqueias sejam procariotas, elas são bastante parecidas evolutivamente com os eucariotos, mais parecidas que as bactérias. Vamos ver algumas características que diferem os seres procariotos dos eucariotos. Aqui nos procariotos, os principais representantes são bactérias, cianobactérias e as arqueias. Os eucariotos são basicamente os demais seres vivos. Então, os protistas, não é porque é protista que ele é procarioto, tem que tomar cuidado, tá? Protistas são eucariotos. Os fungos, plantas e animais, englobando todos os animais, insetos, mamíferos, etc. Tipo de respiração. O primeiro tanto faz, né? Tanto faz assim. Tem organismos que fazem uma, tem organismos que fazem outro tipo de respiração, tem organismos que podem fazer ambos, só que com preferência por um deles. Já nos eucariotos, a grande maioria dos seres são aeróbios, tá? A grande maioria só faz respiração celular aeróbia. Organelas, nós vimos que os procariotos têm basicamente os ribossomos e alguns mesossomos, coisas do tipo, mas geralmente elas não têm revestimento por nenhum tipo de membrana lipídica, ok? Nos eucariotos, elas já são bastante especializadas, essas organelas. Então a gente tem o retículo endoplasmático liso, que é mais para a produção de lipídios. A gente tem o rugoso, que é uma grande produção de proteínas. A gente tem o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, que serve para fazer modificações pós-traducionais nas proteínas, como glicosilações, etc. Nós temos lisossomos, peroxissomos, são muitas organelas muito especializadas, com ambientes, às vezes, dentro dessa organela completamente diferente do resto do citosol. Okay? O cromossomo dos procariotos fica circular, então as pontas dessa fita dupla de DNA são conectadas, fica espalhado no citosol. Geralmente ele é único, então tem um cromossomo só, todo o DNA da bactéria está nessa fita dupla ligada pelas bordas, e ele fica na região do nucleoide, que não tem membrana, é só uma região que o DNA fica mais ligado. Nos eucariotos, eles são lineares, ainda em fita dupla, eles ficam só dentro do núcleo, então tem uma divisão entre núcleo e citoplasma pela membrana nuclear, e geralmente os eucariotos têm mais de um cromossomo. Então a gente tem eucariotos que têm 46 cromossomos, ok? A gente tem uns que têm 50, etc. Núcleo. Os procariotos não têm núcleo, eles têm só o nucleoide, que é a região, e os eucariotos têm núcleo sim. RNA. Procarioto é produzido tudo no citosol, porque ele só tem citosol. Os eucariotos é produzido no núcleo e depois o RNA vai para o citosol. Citoesqueleto. Geralmente é ausente ou bem simples nos procariotos e presente nos eucariotos. O que é esse citoesqueleto? São arranjos de proteínas para dar firmeza para a célula, como se fosse um esqueleto mesmo, só que dentro das células, para elas não ficarem, porque elas são moles, né? Então, para dar uma estrutura para a célula. Celularidade. Procariotos geralmente são unicelulares, mas tem uns que podem viver em colônia. Só que, embora eles vivam em colônias, são vários indivíduozinhos, ok? Eucariotos. A maioria é pluricelular, como nós. Então, tem várias células, cada célula é diferenciada, tem uma característica especializada em fazer uma coisa. Então a gente tem células nos olhos que são capazes de captar luz, mas a gente também tem células nas mãos que captam os sinais de pressão e toque, etc.
E a gente tem divisão em tecidos, né? As bactérias não. Dentro da bactéria faz todas as funções que ela precisa para viver. A gente, geralmente, em um lugar do corpo produz uma coisa que a gente precisa mais, no outro corpo produz outra coisa, etc. Reprodução. Aqui é majoritariamente assexual. Então, a célula divide em dois, fissão binária, filhagem, né? Os filhos são com o mesmo material genético da célula mãe. Ou alguns poucos casos tem conjugação, então a bactéria troca o material genético, troca os plasmídios. Eucariotos. Pode ser sexual ou assexual, depende do organismo. Então a gente tem plantas que podem se reproduzir de forma assexuada, a gente tem alguns animais e vários exemplos de reprodução sexual. Aqui é a comparação das células. Então, aqui está invertido. A é um eucarioto e B é um procarioto. Aqui a gente vê um nucleóide, só a região do DNA, enquanto na eucariótica a gente tem o núcleo com o DNA dentro. Olha aqui, não tem organelas, então tudo que tem é ribossomo, tem uns grãozinhos de alimento dentro, tudo imerso no citoplasma. Olha a célula eucariótica, que complexa. Tem ribossomo, tem complexo de Golgi, tem mitocôndrias, que seriam, de acordo com as teorias, as mitocôndrias eram bactérias que foram englobadas pelas células eucarióticas e, em vez delas serem digeridas, né, em vez delas servirem de alimento, elas fizeram uma associação endossimbiótica. Então, a mitocôndria era acredita-se que as mitocôndrias eram bactérias há bilhões de anos atrás. Depois que elas foram incorporadas em células eucarióticas, aí elas ganharam uma função específica para elas e elas não conseguem viver mais fora das células eucarióticas e vice-versa. Aqui são exemplos de organelas e estruturas que as células podem ter, tá? Não quer dizer que elas vão ter todas. Então, eu nunca ouvi falar de uma célula que contenha flagelo e microvilosidades ao mesmo tempo. Mas aqui é pra gente saber que elas têm estruturas bem mais complexas. E todas as estruturas celulares das procarióticas eu já discuti na aula passada, e acredito que a Gabi já discutiu organela por organela na frente dela. Desde a origem da vida e dos primeiros seres, a gente sabe que eles têm ancestrais comuns que vão diferenciando com o tempo e gerando diversos outros organismos. A gente tem o reino das bactérias, o reino das arqueias, que tá vendo, ó, é mais perto do reino dos eucariotos do que do reino das bactérias, e o reino dos eucariotos, que foi quase se gerando aqui, quase concomitantemente com essa endossimbiose com as mitocôndrias e os cloroplastos. E aqui dentro do reino dos eucariotos, dos eucariotos, a gente tem vários reinos, né? Isso é reficofage. A gente tem então o reino animalia, fungi, a algae e a plantae. E a gente vai explorar o fungi e o reino das algas hoje. As algas, na verdade, elas não têm muito bem o reino das algas, elas ficam no reino dos protistas ou protoctistas. Esse é um reino que tem animais com ancestrais muito diferentes, ou seja, eles foram organizados nesse reino artificialmente. Geralmente é composto por criaturas pouco compreendidas, então elas têm algumas características similares, mas nem todas poderiam realmente ser parentes, digamos assim. Então tudo que não cabia nos outros reinos, os cientistas meio que foram encaixando no reino dos protistas. Logo, nem todos os seres são tão parecidos assim. São a primeira classe dos eucariotos evolutivamente. Então, depois das bactérias, provavelmente esses foram os primeiros seres ou descendentes dos primeiros seres que conseguiram englobar as mitocôndrias e os cloroplastos, tá? Então eles têm características de transição. Eles têm algumas similaridades, algumas
estruturas, algum material genético tem algumas similaridades sequenciais com o das bactérias, mas também com o dos eucariotos superiores. A gente vê aqui que todos esses são protistas, mas hoje a gente vai falar das algas, ok? A gente não vai falar de trypanosomas, leishmanias, nada do tipo. Só das algas, porque esses tipos parasíticos vocês já devem ter visto com o professor Hélio. As algas, então, são eucariontes ou eucariotos. Elas são muito, muito diversas. Então, elas podem ser unicelulares, como as euglenofícias, clorofícias, diatomáceas, dinoflagelados, ou elas podem ser multicelulares. Clorofícias, então, a gente pode ter unicelular ou multipluricelular, feofícias e rodofícias. Elas podem ter plastos, que seriam algumas organelas para guardar, armazenar substâncias. No caso, elas armazenam clorofila e alguns outros pigmentos, como carotenoides, xantofilas, que pode modificar a cor delas e alterar, aumentando a proteção contra danos, aumentando a capacidade fotossintética. Elas têm parede celular, menos as euglenofícias. Isso não precisa decorar tudo certinho, tá? Quais tem as coisas, quais não tem. É só para vocês entenderem de uma forma geral. E a parede celular, na grande maioria, é composta de celulose, como a parede celular das plantas. Alguns grupos de algas podem ter outras substâncias junto com a celulose, como alginato, como o agar. E algumas algas têm parede celular de sílica, que são as diatomáceas. Isso a gente precisa saber. Sílica, diatomáceas. Mas ela tem clorofila, tem parede celular, tem várias organelas, tem os cloroplastos. Qual que é a diferença das plantas? As algas não têm tecidos diferenciados. Então, se elas são pluricelulares, todas as células fazem tudo. Agora, nas plantas, a gente tem tecidos de suporte, então a gente tem células específicas para a árvore aguentar o peso dela. A gente tem células específicas para fazerem fotossíntese, ou seja, o parênquima clorofiliano. A gente tem células da raiz especializadas para armazenar os nutrientes, tipo o que a gente vê na mandioca. A gente tem tecidos específicos que transportam a seiva bruta e é elaborada. Na alga não, na alga todo mundo faz tudo. Então todas as células têm que absorver o oxigênio sozinhas, todas as células têm que fazer fotossíntese, etc. Ok? Então, algas não são plantas do mar. Algas estão na família protista. E aqui temos exemplos de algas. Uma foto de uma clorofícia e aqui o desenho de uma euglenofícia, se eu não me engano. Vamos ver mais informações sobre. Elas geralmente precisam de ambientes com umidade, então elas precisam bastante de água e luz. Luz é claro que elas precisam, porque todas têm clorofila, então todas fazem fotossíntese. Logo, todas as algas são autótrofas, ok? A gente não vai encontrar algas parasitas, por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. Essa umidade pode ser solo úmido, como as clorofícias, pode ser na água doce ou salgada, ok? Pode ser na superfície da água, então fica lá boiando, como no fitoplâncton, que a gente vê geralmente clorofícias, diatomáceas, dinoflagelados, ou na região dos bentos, que seria uma coisa um pouquinho mais profunda, ou grudadas em rochas, grudadas no fundo do mar, mas não pode ser muito fundo também, porque se for muito fundo vai ficar escuro e elas não vão conseguir fazer fotossíntese. Então, por exemplo, região de fossa abissal, você não vai encontrar alga lá. Tudo que você pode encontrar é alga que o mar levou até lá, mas elas não vão estar lá se reproduzindo espontaneamente. É muito difícil isso. A reprodução. Nas unicelulares, a maioria é reprodução assexuada, por bipartição. Então, tem uma aqui se dividindo em duas. Tá? Um processo bem simples, lembrando das bactérias. Nas diatomáceas, que eram
que são um tipo diferente de alga, né? Um dos grupos de alga, elas têm uma característica particular. Por quê? Elas fazem várias gerações assexuadas e chega uma hora que ela precisa de fazer uma geração sexuada. Por quê? Elas tinham aquela carapuça, uma carapaça de sílica, né? De silicone, chamadas valvas também. E elas têm duas, uma de cima e uma de baixo. Lembra que a parede celular delas não é de celulose, é de sílica. E quando elas vão fazendo reprodução assexuada, divide essa carapaça e forma uma nova no filho. Só que a nova no filho que forma é menor do que a que veio da mãe. Então, a cada geração de reprodução assexuada, elas vão ficando menorzinhas, cada vez menores, cada vez menores. E aí chega uma hora que elas precisam fazer reprodução sexuada. E aí na reprodução sexuada nascem as algas de maior tamanho possível, para ir reequilibrar e depois ir decrescendo de novo. Mas é um caso bem específico. Primeiro grupo, as clorofícias. Como o nome diz, elas têm muita clorofila, então elas são verdes. Geralmente elas gostam de ficar em água doce e são provavelmente os ancestrais das plantas. Então as plantas têm características mais parecidas com ela. Parede celular de celulose, ricas em clorofila, clorofila nos cloroplastos, etc. E aqui tem alguns exemplos delas. Temos a alface do mar, olha o tamanho dela, ela é pluricelular, então várias e várias células aqui, sem divisão de função. A gente tem aqui embaixo a Acetabularia, que é um gênero de algas unicelulares macroscópicas. Então, cada um desses daqui é uma célula só. Olha, em comparação com a mão do ser humano. Cada um desses chapeizinhos é uma célula gigante. E aqui são colônias de Volvox. São colônias que a gente não consegue enxergar. E aqui tem uma alga tipo parindo várias algazinhas, né? Então ela faz a reprodução dela lá dentro, a reprodução sexuada, nesse caso, se eu não me engano, e libera várias coloninhas. Então tem várias algas nessas coloninhas. As euglenofícias, segundo grupo, elas também conhecidas como euglenoides. Elas têm flagelo, então essas podem se mover espontaneamente. A gente viu aqui, ó, essas duas elas ficam mais presas e essa Volvox ela se mexe, mas sem ter flagelos. As euglenofícias têm flagelos, então elas vão bater na caudinha e nadando. Se tem luz, ela é fotossintetizante. Só que esse caso é muito legal, porque quando o ambiente é escuro, então, por exemplo, se for de noite e ela precisar de alimento, ela vai se alimentar de matéria orgânica. Então ela consegue ingerir matéria orgânica também. E elas não têm parede celular. Também tem bastante clorofila, tá vendo? Verdinhas, bonitinhas, aqui a caudinha delas. Não dá pra ver tão bem assim no microscópio, mas elas têm um flagelinho, que é bem mais complexo que o das bactérias, tá? O flagelo dos eucariotos geralmente é dividido em partes, compostos, às vezes por tipos de células diferentes. As feofícias são as algas pardas. Como lembrar disso? Sei lá, pensa que na hora de comer você pode achar ela um pouco mais feia do que a verdinha, então chame ela de feofícia. São as maiores entre as algas, ou seja, em tamanho. Elas podem ser bem grandes, apesar de não ter diferenciação tecidual, tá? Então elas podem formar talo e as folhas delas, mas as células não têm funções muito diferentes. Não tem vários e vários tipos de divisão, tá, de funções. Bastante comuns no Brasil e, como eu falei, podem ter talos. Elas têm muitos carotenos, então feocarotenos. Por isso elas têm essa cor mais amarronzada. Então os carotenos que dão cor marrom dourada para elas. E aí mistura com o verde da clorofila, fica dessa cor. Mas elas precisam da clorofila para fazer a fotossíntese, não é? Por que elas têm esses carotenos, então? Porque os carotenos também ajudam a fazer a fotossíntese, então são moléculas auxiliares, e em ambiente com o sol está batendo muito forte, o sol pode danificar
a clorofila. E se você tem outros pigmentos, vai danificar esses outros pigmentos antes e aí sobra mais clorofila para ficar ativa lá fazendo a fotossíntese. Primeiro um exemplo de sargaço, olha aqui ele na costa, né? Todo aqui na beira do mar. E essa laminária, olha como que ela pode ser grande. Rodophycias, lembra, rod vem de red, então são algas vermelhas, todas elas são vermelhas. Algumas são alimentícias, algumas produzem agar, que a gente tinha comentado na aula passada, que a gente põe as bactérias para crescer numa plaquinha de agar, que é tipo uma gelatina, então é dessas algas que a gente extrai. São pluricelulares, então tem várias e várias células lá. Grande maioria elas preferem o mar, gostam do mar. As clorofícias gostavam mais de água doce, essas gostam mais do mar. E elas são vermelhas porque elas têm esses pigmentos, a ficoeritrina e ficocianina, auxiliares da clorofila e protegem a clorofila da degradação. Diatomáceas, olha quantos tipos de diatomácea a gente tem. São muito abundantes no fitoplâncton, ou seja, aquela parte do plâncton, ou seja, seres microscópicos que conseguem realizar fotossíntese. Eles servem de alimentos para muitos e muitos animais. Parede celular de sílica, como a gente já tinha comentado, é dura para dar resistência, né, e proteção. Mas para passar os nutrientes tem alguns furinhos nessa carapaça. Então ela é uma carapaça dura de sílica com uns furinhos. E tem vários ciclos de reprodução assexuada e depois um de sexuada para recuperar o tamanho, como a gente tinha falado. Olha, vários e vários formatos bem bonitinhos. Temos as pirrofícias ou dinoflagelados. Também são muito comuns no fitoplâncton e elas conseguem ter uma mobilidade. Essas são as responsáveis, algumas espécies, pela maré vermelha, que a gente já discutiu antes, que é aquele caso de liberação de toxinas e toxinas que matam peixes e algas e vários animais, tá? Então, se o ambiente prolifera muito essas algas vermelhas, né, essas algas pirrofícias, então não são as rodopícias que causam a maré vermelha, são as pirrofícias. Elas liberam essas toxinas que podem matar os animais. Algumas são bioluminescentes, ou seja, quando você toca nelas, elas brilham no escuro, aqui como a gente pode ver, e são muito comuns na superfície do mar. Então elas ficam lá no topo do mar, os animais ficam lá se alimentando. Por isso que em geral o topo do mar tem mais animais do que o fundo, porque o topo é mais rico em algas. A água está mexendo, circulando bastante as algas lá em cima, e elas estão pertinho da superfície para fazer fotossíntese. São importantes para os alimentos, então comendo ela crua, comendo ela com sushi, sashimi, essas coisas. E até o gado pode comer algas, então é muito importante porque pode ser uma fonte muito grande de minerais, vitaminas e proteínas. Em geral, quais a gente come? Clorofícias, que são as verdes, feofícias, que são as pardas, e rodofícias, que são as vermelhas. Importância industrial. As rodofícias produzem agar, então o agar usa para meio de cultura de bactéria ou alguns alimentos, tipo gelatina. Alguns tipos de gelatina, tá? As feofícias, que são as pardas, podem produzir o alginato, que também é utilizado na produção de sorvetes, cosméticos e hidrogéis que ajudam na cicatrização. Então, tipo band-aids com hidrogel de alginato, você põe na ferida, ele facilita a cicatrização. E algumas algas produzem o diatomito. Adivinhem quem? As diatomáceas. Lembra que elas têm bastante sílica nas carapaças dela? Com o tempo essa sílica vai se juntando em alguns lugares e formam pedras. Pedras de sílica. Pedras porosas que podem ser usadas para fazer filtros, polidores de metais, e se misturar com alginato vira molde dentário. E algumas pessoas usam até para construir casa com essas carapaças. É claro que aqui tem bilhões de carapaças juntas, né, para ficar uma pedra desse tamanho. Importância ecológica. A gente já viu que elas fazem parte do fitoplâncton. Elas são autotróficas fotossintéticas, então elas liberam muito oxigênio quando elas fazem a fotossíntese.
grande parte do oxigênio que a gente tem no planeta é liberado pelas algas e não pelas plantas, como a gente acredita, tá? Elas podem ser responsáveis por desastres ecológicos, como a maré vermelha, que é aquele caso de amensalismo, ou seja, ela libera toxinas que matam os outros seres. Olha aqui, bem vermelho. Os dinoflagelados podem liberar toxinas durante a noite para matar os animais que competem por oxigênio. Ou seja, lembra, como a maré vermelha. E eles alimentam outros animais, como o zooplâncton. Servem de alimentos para eles. Agora, os fungos também são eucariotos e seriam mais ou menos o grupo evolutivo seguinte. Eles podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, várias células, como os cogumelos que a gente vê. Cogumelo, as orelhas de pau, os bolores que a gente vê em fruta, pão. E eles podem ser espécies saprófitas, ou seja, ajudam na decomposição, ou eles podem ser espécies parasitas, parasitam seres humanos, como aqui uma micose de pé. Eles têm reserva de glicogênio dentro das células, então eles armazenam bastante, eles pegam os açúcares o excesso, aqueles que eles não vão usar na hora, e convertem em uma cadeia de açúcar enorme chamada glicogênio, igual às células humanas, do fígado e do músculo. Já as células vegetais convertem o açúcar em amido, então fungos, glicogênio. Isso é muito importante saber. Fungo armazena nutriente na forma de glicogênio. A parede celular do fungo é diferente da planta. A da planta é de celulose. A do fungo é de quitina, igual nos artrópodes. Então, a parede celular em volta de cada célula do fungo tem a mesma composição que a casca da barata, ok? Ela é bem firme, ela é bem resistente. Várias micoses, doenças são causadas pelos fungos. Então, as micoses que a gente fala mesmo de pele, de pé, infecção pulmonar, a caspa é muito causada por fungo, sapinho, a gente vai ver melhor depois. Eles são sempre heterótrofos, sempre. Eles não têm clorofila, eles não produzem o próprio alimento. Então, eles sempre precisam tirar matéria orgânica de outro lugar. Quando eles são pluricelulares, eles têm filamentos chamados hifas. Então, seriam células alongadas. E elas ficam no ambiente que o fungo está se alimentando, tá? Os fungos também, assim como as algas, os protistas, não têm divisão tecidual. Então não tem tecidos muito complexos. Às vezes dividem em 2 tipos de células, 3 tipos de células, mas não é igual às plantas, igual aos seres humanos, tá? Então essas hifas elas podem se juntar e formar o micélio, que geralmente a gente chama de micélio a parte subterrânea, que seriam como raízes para fixação dele e absorção de nutrientes. A gente tem a haste e a gente tem o corpo de frutificação, que geralmente é a parte mais desenvolvida, que é o que aparece nos cogumelos. Então a parte do cogumelo, a parte do champignon que a gente come é o corpo de frutificação. Então são hifas, e no topo, a cabeça do cogumelo, são hifas, e aí elas têm uma certa diferenciação em células sexuais. Então a gente tem as hifas e as células sexuais, mas não é uma grande diferenciação em tecidos, tá? A digestão deles é extracorpórea, assim como as bactérias. Então ele secreta enzimas, as enzimas digerem, quebram, picam o alimento, os nutrientes por fora, e depois ele só reabsorve. Então ele cospe coisas para quebrar os nutrientes e depois eles absorvem tudo. Então aqui a gente vê o micélio, tudo composto de hifa, tá? Então o micélio é um conjunto de hifas, a haste é um conjunto de hifas e o corpo de frutificação como um todo é um conjunto de hifas, tá? Tudo isso são hifas, centenas e centenas de células gerando esses seres macroscópicos visíveis a olho nu.
quando eles são pluricelulares, como eles se comportam. Eles produzem células reprodutoras chamadas esporos. Então eles têm o processo de esporulação, ok? E esses esporos seriam como sementes, tá? Não são exatamente sementes igual das plantas, mas são tipo sementes, porque são células reprodutoras que são espalhadas pelo vento. Caiu num ambiente úmido com bastante nutriente, vai brotar e vai nascer um fungo. E aí, é claro, sempre vai brotando hifas e hifas e hifas, porque é só isso que o fungo tem. Exceto as células sexuais, né? A formação dos esporos é uma forma de reprodução sexuada. Então, hifas compatíveis, elas se unem. E aí elas formam um novo cogumelo. E aí elas podem misturar o material genético entre si, principalmente lá na região da cabeça do cogumelo, e liberar os esporos. Por que a gente precisa dessa leve diferenciação? Porque se o fungo liberasse os esporos em todos os lugares, ele ia liberar muito lá na região do micélio, né? No emaranhado de hifas que está na terra. E aí não ia ser muito vantajoso ter um bando de fungo junto com ele lá. Os filhinhos junto com ele disputando o mesmo alimento. A gente pode ter as hifas septadas, ou seja, as células têm divisão entre si, ok? Chamada aqui de septo. Ou elas podem ser cenocíticas. Então elas não têm septos. Não tem divisão entre uma célula e outra. É como se fosse tudo uma célula só. Então vai sendo uma célula gigante com vários e vários e vários núcleos no meio. Tá? Tem aqui, na septada, a gente vê que ela já tem uns 4 núcleos nessa célula. Mas olha na cenocítica. Ela tem centenas de núcleos. Por quê? Porque a hifa não vai ter uma divisão tão bem feita quanto nas septadas, tá? E aí algumas espécies de fungo têm as hifas de um jeito, algumas têm de outro. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Os fungos unicelulares, como as leveduras, que a gente vê aqui. Como a gente pode ver em rosa, isso são leveduras, né? São Saccharomyces. Eles são bem maiores do que as bactérias. Então as bactérias a gente vê aqui em amarelo e em salmão. As bactérias são bem menores do que as leveduras. E aqui é a divisão das leveduras. Elas se reproduzem por brotamento. Então brota uma levedurazinha do lado dela, essa levedurazinha vai crescendo e depois se separa. É diferente da divisão das bactérias, tá? As bactérias duplicam o material, passa por os dois lados, a célula cresce e depois divide. Essa não. Surge um cantinho na célula e vai passando o material para lá aos poucos, ele vai crescendo, se desenvolvendo, tá? Então é brotamento esse. São muito usados na fermentação, como da cerveja. São usados como fermento biológico, então esse é o fermento biológico que faz crescer as massas. Por isso que a gente precisa deixar descansando antes de pôr no forno. Porque a hora que a gente põe no forno, a gente mata todas as leveduras. Ah, mas não tem problema comer elas? Não, nem todo fungo é tóxico. Ok? Tem fungos comestíveis. Que é o que a gente vai ver agora. Então, existem fungos que a gente pode comer sem problema. Tem um grande valor nutricional. É legal comer fungos, mas desde que sejam fungos comestíveis. A gente tem o champignon, que a gente conhece. Tem shiitake, shimeji e as trufas, que são caríssimas. Então a trufa original não é de chocolate, a trufa original é um cogumelo. São caríssimas e dizem ser que elas são deliciosas. Esses são os fungos que a gente pode comer e geralmente o que a gente come é o corpo de frutificação. Geralmente a gente não come aquela parte que fica enfiada na terra, a gente come mais a parte sexual do fungo, ok? E tem que tomar cuidado porque tem muitos venenosos e alucinógenos. Esse daqui é um fungo alucinógeno, tá? Ele produz alguns compostos, por isso que tem pessoas que tomam chá de cogumelo, que é o Amanita muscaria, se eu não me engano, mas tem que tomar muito cuidado porque a toxicidade também é alta. Então, nunca tentem ficar loucões com cogumelos, porque a probabilidade de você encontrar um cogumelo venenoso e perigoso é muito maior do que um alucinógeno de efeito fraco.
Geralmente todos os venenosos eles costumam ser coloridos, então cor para mostrar para os animais. Lembra do aposematismo? Cores para mostrar para os outros seres que eles são perigosos. Então, tá vendo que os que a gente come geralmente são bege, marrom, preto. Os de cores chamativas geralmente não pode comer. Ah, encontrei um cogumelo, ele é branco, vou comer. Não, não vai comer. Se a gente não tem conhecimento para diferenciar os cogumelos, só come o que foi comprado. Importância industrial. A gente viu que as bactérias podiam produzir insulina, hormônios, coisas do tipo. Fungos também podem, tá? Então a gente pode cultivar fungos que produzem alguns hormônios específicos para a gente pode cultivar eles em laboratório. Além disso, o fungo do gênero Penicillium é o que produz a penicilina. Então, a penicilina inicialmente foi extraída de fungos. Como assim? O fungo e a bactéria estão competindo pelo alimento na mesma região. O fungo tem que matar a bactéria, senão ele vai ter que dividir alimento e morrer de fome. Aí ele libera essas toxinas, a penicilina mata a bactéria. Então, fungos são uma grande fonte de antibióticos. Fungos são muito importantes para a gente. Leveduras ajudam na fermentação, como a gente já tinha visto, e temos fungos que são para controle de insetos, então fungos que infectam insetos e matam insetos. Se a gente espalhar eles nas plantações, a gente mata os insetos sem precisar usar agrotóxicos, ok? Como a gente já viu em outra aula, que eu detalhei mais esses fungos. Importância ecológica. Primeiro, eles são decompositores e reciclam a matéria orgânica e convertem de volta em matéria inorgânica. Então, eles são o fim da pirâmide alimentar. Se eles não reciclassem a matéria orgânica, inorgânica, as plantas não teriam o que absorver. Então, teria bem mais dificuldade para reabsorver os nutrientes. Então, eles quebram tudo e devolvem para o ambiente. Lembra que a gente viu que os rizóbios, a associação entre bactérias e as raízes de plantas? Fungos também fazem associações, e as associações dos fungos são as micorrizas. Então, micorriza é fungo que faz, rizóbio, bactéria. O que as micorrizas são? As hifas dos fungos se entrelaçam nas raízes e podem talvez até penetrar um pouco nas raízes, mas não é para atacar, para danificar a planta. Como o fungo ele pode ir se espalhando pelo chão, as hifas deles podem pegar água e nutrientes do solo, tipo sais minerais, etc. Uma célula passa para outra, uma hifa passa para outra, e elas dão para as raízes esse alimento. Então dão a água para as raízes. Em troca, o que a raiz dá? Matéria orgânica. Então a árvore faz fotossíntese, a árvore gera açúcares e manda os açúcares para a raiz, e a raiz dá para o fungo. E aí os dois sobrevivem entre si muito bem. A gente também tem os líquens, que são a associação de algas e fungos, que é aquilo que a gente viu no tronco e a gente discutiu na aula de interações interespecíficas. Seria uma interação que uma espécie depende da outra, tá bom? Elas dependem entre si para sobreviver. Seria um mutualismo. E pode ser entre alga e fungo ou cianobactéria e fungo, com a alga ou cianobactéria fazendo fotossíntese e dando açúcares e alimentos para o fungo, e o fungo dá proteção e umidade. E geralmente são as espécies pioneiras, que a gente tinha visto na aula de sucessão ecológica. Então são as primeiras a chegar no ambiente porque elas são bastante resistentes. Algumas doenças fúngicas. A gente tem várias micoses. Então a gente tem pé de atleta, a gente tem pano branco, que é uma micose um pouco mais comum em praia. Então você pega essa micose e o fungo vai diminuindo a pigmentação da sua pele. Ele produz compostos que inibem a síntese de melanina, ok? E aí você vai ficando mais branco em algumas regiões, mas isso é indício de uma infecção. Temos unhas que ficam mais amareladas, unhas pretas, que são as onicomicoses, ou seja, micoses de unha, e temos as de cabelo, que a gente não conhece muito. Então, tinea capitis, que é esse caso
dá fungo na cabeça e vai matando as células capilares e você pode ficar careca. Ou aqui, que vai dando alergia. Todo mundo tem fungo na pele, é natural. Mas algumas pessoas têm sensibilidade a alguns fungos. Então todos os seres humanos têm um fungo chamado Malassezia furfur. Mas alguns dos seres humanos desenvolvem uma reação alérgica contra eles. E aí causa dermatite seborreica. E a pessoa tem caspa. Isso dá muita caspa na pessoa. Mas então todo mundo tem essas micoses esses fungos de micose de pé no corpo? Não. Geralmente quem tem se manifesta. É que a gente tem algumas espécies de fungo na pele que normalmente não fazem nada e algumas pessoas fazem. Outras são infecciosas em praticamente todas as pessoas, mas o nosso corpo às vezes dá conta de várias. Umas doenças, como o sapinho. Sapinho causa a candidíase, então é a Candida albicans. Pode ser na região da boca ou na região da genitália, tanto do homem quanto da mulher. Dá para tratar, mas o tratamento é longo. Então, uso de preservativo e cuidado com recipientes. Se uma pessoa tem sapinho, você não pode beijar ela, você não pode usar os mesmos utensílios de cozinha que ela, enquanto ela não estiver curada. Criptococose, doenças pouco conhecidas de fungos. É a doença do pombo, transmitida pelo Cryptococcus. O Cryptococcus então infecta o pombo e ele fica no cocô do pombo, ele fica decompondo o cocô do pombo. É bem comum lá. E também perto de regiões com eucalipto, que ele gosta de ficar no eucalipto. Se ele chega no ser humano, como esporos, ou se o ser humano respira ele como levedura, ele se instala e desenvolve uma pneumonia no ser humano, podendo cair na corrente sanguínea e ir para o cérebro, causando meningite, nas camadas que revestem o cérebro, etc. Podem levar a confusão mental, dores de cabeça e até morte. E tratamento sempre longo. Geralmente, tratamento de doença de fungo é longo, mas possível. Histoplasmose é a doença da caverna. Então, ela é muito comum, também esse fungo no cocô de morcegos e aves que ficam perto de cavernas, que é um ambiente escuro, úmido, propício para eles se reproduzirem. Lembra que em 2018, mais ou menos, teve o caso daqueles adolescentes presos numa caverna por vários e vários dias? Todos eles, depois que saíram, tiveram que ser testados e alguns tratados contra a histoplasmose, porque ela também dá pneumonia e depois vai para a corrente sanguínea, e é bem difícil de tratar. Então, cuidado em caverna. Se vocês um dia forem para uma caverna que tem muito morcego, tomem cuidado para não tocar nos excrementos de morcego ou respirar muito aquele ar, porque vocês podem pegar doença pelo Histoplasma capsulatum. E também podem causar doenças não só em seres humanos, mas a gente viu em insetos e em plantas. Então essa doença chamada ferrugem, que afeta muito café, roseiras, caqui, pode destruir as plantas e ela é causada por fungos. Como o fungo produz esporos, os esporos vão estar aqui na pontinha, a gente não enxerga porque não tem corpo de frutificação. Macroscópico, né? Mas quando bate o vento, os esporos são levados para toda a região, por isso que ele é tão fácil de se propagar. É isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida podem falar comigo. Grande abraço.